Graças a Deus, eu quero chegar até você levando a preciosa palavra do Senhor. Essa palavra tão poderosa que nos alimenta, nos faz bem. Que tenhas um dia de bênção, de paz, de muita alegria. E a palavra que eu tenho para hoje encontra-se no Novo Testamento, na Epístola do Apóstolo São Paulo a Tito, capítulo 2, versículo 11. E eu aproveito a oportunidade para pedir que você se inscreva no canal, deixe o seu like, que isso é muito bom. Vamos à leitura. Porque a graça de Deus se ha manifestado, trazendo salvação a todos os homens. Meus irmãos, que promessa poderosa e maravilhosa! A graça de Deus, ela manifestou-se. Importante que não é a graça de homens, não é o favor de homens, mas a graça divina, a graça de Deus. Você que está me vendo e está me ouvindo, você pode ver a graça? Não. Mas você vê a graça manifestada em muitas pessoas. Quando você conheceu alguém que era uma pessoa difícil, que não tinha paz, não tinha esperança, eu estou levando para os efeitos negativos das pessoas, né? E até certo ponto me incomodava, mas de repente começou a notar, de um tempo, esse homem começou a mudar. Ele bebia, fumava, e tinha umas tantas atitudes diferentes. Mas depois você começa a observar que progressivamente ele começou a melhorar. Tornou-se pacífico. Não tem mais aquelas atitudes que tinha. E depois você vai saber que ele passou a ser um crente. Sabe o que aconteceu? Aquilo que você não pode ver, que é a graça de Deus. Você vê a graça de Deus manifestada neste homem que eu estou tomando por referência sem trazer nome. Então você vê ali a graça de Deus se manifestou nele, trazendo salvação. Mas alguém poderá perguntar, mas o que é a graça? A graça, meus irmãos, não é mérito humano. A graça é até certo ponto difícil de definir, mas é um favor de Deus, é uma misericórdia de Deus para o mundo. E a palavra nos fala a respeito da graça salvadora. Por que graça? Porque você não tem que pagar preço, você não compra. Para receber a graça que ela está à disposição, ao homem compete uma coisa: ele vai ter que ouvir. E a própria palavra nos diz: a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Então começa a ver que tem que ter alguma coisa no meio, a fé. Ele tem que ouvir a palavra de Deus. E esta palavra de Deus tem que mencionar que o homem é pecador, que nele não tem meios, ele não tem condição, mas tem um favor externo, uma força poderosa externa, é chamada graça. Então, como é que ele vai receber a graça? E através da pregação, ele vai ouvir que o Filho de Deus, Jesus Cristo, desceu a essa terra e ele se formou carne,
foi concebido pelo Espírito Santo no ventre de Maria. Viveu como homem e era verdadeiro Deus. Mas a natureza de Deus ali estava oculta. E ele nunca pecou. Eu que pequei, você que pecou. Ele nunca pecou. E ele depois é condenado, é crucificado. E nessa crucificação é lançado sobre ele todo o pecado da humanidade. É a graça se manifestando. E compete aqui agora que ao homem crer. Você creu, você aceitou. Você ter perdão de pecado, porque essa graça é poderosa. Uma coisa que eu quero dizer para você: a graça salvadora, como diz aqui no versículo 11 do capítulo 2 da Epístola de Paulo a Tito, porque a graça de Deus se ha manifestado, trazendo salvação a todos os homens. Essa graça que traz salvação não é para metade de homens, não é para uma determinada classe, não, mas a palavra diz que a graça se ha manifestado, trazendo salvação a todos os homens. Você que está me vendo e ouvindo, provavelmente já é um homem ou uma mulher que creu. E de repente você nunca creu, mas pode crer. Com essa palavra você pode crer que há esperança. Há perdão de pecados para você. Basta crer e crer na pessoa de Jesus, porque a graça salvadora, a graça de Deus, a graça manifestada é para todos os homens, não tem exceção, para todos. É mediante uma coisa, ele crê, porque a obra foi feita, porque a graça se manifestou através de Jesus na cruz do Calvário. Que o Senhor te abençoe poderosamente e venhas a ter um encontro com o Senhor. Eu quero orar. Pai eterno, Deus de poder, Deus de amor e bondade, eu quero pedir por todos quantos estão me vendo e ouvindo, e aqueles, Senhor, que ainda não se salva, a graça veio para eles. Opera pelo poder do Teu Espírito Santo, que possam crer e ser salvos. Pai eterno, eu peço em nome de Jesus. Amém.